Aí tem um subtítulo que eu coloquei, texto que é da precariedade à normatividade. Por que precariedade? Semana passada, enfim, a gente trabalhou esse conceito. O que nós vimos nos encontros anteriores, então? A gente teve dois seminários anteriores que tinham esses títulos, né? A estrutura patológica do psiquismo e a precariedade da vida. Foram nossos encontros anteriores. O que encontramos em comum aqui entre esses dois? Alguém chuta? O que tem em comum entre esses dois títulos? Eu nem olho pra vocês não se sentirem, entendeu? Tipo, quando faz pergunta. Até ninguém olha na cara. É algo que não é socialmente bem aceito. Pode. Pra mim tem uma certa relação entre a palavra patológico e precariedade. Aham. Olha o que eu escrevi. O que eles têm em comum? O inacabamento, a não idealidade do ser, uma existência que não está baseada em um modelo ideal, transcendental, estanque, imanente, perfeito. Nesse sentido que vemos uma noção de natureza humana que patologiza. Eu escrevi super errado. Ao vermos uma noção de natureza humana que patologiza e permite-se estabelecer modelos de restituição terapêutica que não consideram a experiência individual ou os valores que o doente pode ter sobre a doença. E que não mostram, então, nos modelos de terapêutica, eles sempre consideram o sujeito como um sujeito acabado, ideal, estanque, a ser restituído. E é muito difícil você pensar uma nosologia ou uma nosografia considerando a precariedade da vida ou que o psiquismo teria uma estrutura patológica. Se a gente pensar no DSM, quantas vezes o DSM faz menção ou é construído a partir desse tipo de paradigma. Canguilhem tem uma frase muito legal no Normal e Patológico com relação a isso, que é a número 4. Se delegamos a técnica, ou seja, a terapêutica, mágica ou positiva, ou seja, a terapêutica transcendental, que não é científica, ou a terapêutica científica, médica e tal. Se delegarmos então a técnica mágica ou positiva, a tarefa de restaurar na norma desejada o organismo afetado pela doença, é porque nada esperamos de bom da natureza por si própria. É maravilhoso isso, porque ele pega um ato falho da ciência. Um psicanalista sagaz. Você não espera isso daqui. Quer dizer, você espera isso aqui, mas você estabelece uma nosologia e um entendimento de ser a partir disso daí, do normal. Interessante, por isso ele mostra que a técnica de restauração do normal, da média, pela medicina, mas a gente pode pensar pela psiquiatria, pela psicologia, pela pedagogia, pela fono, por esses campos da saúde. Então, a técnica de restauração do normal pela medicina nem sempre considera um princípio comum ao entendimento de natureza presente nos escritos e nas práticas hipocráticas, apesar de todos os médicos fazerem juramento hipocrático. O que é isso? A ideia de que a natureza, ela mesma, é capaz de restituir o equilíbrio do corpo. A ideia, portanto, de que a natureza está em constante processo de busca de equilíbrio e homeostase. Aí ele vai comentar, eu acho que está com vocês, é o número 5. Ele vai falar que naquele contexto, na medicina grega, a medicina não é somente desequilíbrio ou desarmonia. Ela é também, talvez, sobretudo, o esforço que a natureza exerce no homem para obter um novo equilíbrio. A doença é uma reação generalizada com intenção de cura. Acho que a própria
Exatamente. A concepção de saúde hoje, qual que é? Você sabe? É essa que você falou? Da OMS? É o próximo disso, assim. A ausência de doença, não? Não é A capacidade. ausência de doença. É a capacidade do... Isso é lindo, né? Porque é canguilianiano. Não sei como é que fala, mas é. Aí entra a questão, né? Os nossos métodos consideram, né, esse discurso, como a gente se estabelece, assim, qual é a relação do médico com o patológico, né? Qual que é a relação do doente que a gente estabelece com o patológico. O organismo desenvolve uma doença para se curar. A terapêutica deve, em primeiro lugar, tolerar e, se necessário, até reforçar essas reações hedônicas e terapêuticas espontâneas. O René tem uns trabalhos que vai mostrando as técnicas médicas que não eram em fazer intervenções, assim, mas só em estimular ou frear comportamentos que já estavam vindo naturalmente, como se... A técnica médica imita a ação médica natural. E ele coloca em latim, natura medicatrix, sei lá, que é a natureza, enfim, ela é remédio, a própria natureza. Então, assim, quando a intervenção técnica seria imitar, não é somente copiar uma aparência, é reproduzir uma tendência, prolongar um movimento íntimo. Para Canguilhem, o pensamento, isso ele estava se referindo ao modelo grego. Mas agora, como você falou, acho que é legal, até vou dar uma olhada nisso, assim, nas relações, nos efeitos dessa construção, né, da definição de saúde. O pensamento médico contemporâneo, aí é o contemporâneo do Canguilhem, que é década de 30, quando ele fez a faculdade. Então, talvez seja completamente diferente. Oscila entre representações da doença diante das quais a experiência de estar doente trata-se de uma luta do organismo contra um ser estranho, ou seja um ser externo ou interno. Então, uma ideia de doença que ele chama de ontológica. Ontologia, pessoal da filosofia, o que é ontológico, João? A ontologia é o estudo do ser. Estudo do ser. Então, como se a doença fosse um ser. Você tem uma teoria ontológica da doença. Está muito ligado à questão da essência. Isso, a porta de uma essência, etc. Então, a teoria ontológica da doença marca a luta contra corpos estranhos nas doenças infecciosas e parasitárias. Vai falar que isso era algo que a medicina estava, e ao mesmo tempo, enquanto uma teoria dinamista ou funcional, que são as doenças tratadas a partir do prefixo dis, as disfunções, sei lá, e aí, disritmia, existe isso? Não, existe a arritmia, né? Mas enfim, vocês entenderam o negócio, é algo do movimento, que não é um corpo estranho, mas é o próprio corpo que está numa organização de movimento estranho, e não é uma entidade ontológica. Começa então, na história da medicina, vendo uma certa aleatoriedade e variação constante das formas de medicina, como com aquele autor que eu mostrei aqui. Ah, não, esse é do Sauvager. Não. É o Sydenham. Ele cita aqui, segundo o espírito de Sydenham, que é um médico importante na história da medicina. Começa então a entender que para tratar o doente, antes de tratar o doente, é preciso delimitar, determinar, circunscrever seu mal, dar uma ontologia a ele, e disso vem uma inspiração fortemente naturalista que de diferentes modos seguiria até hoje. E aí o Canguilhem, lá na citação que com vocês, é número 6, vai falar aqui. Há espécies mórbidas, ou seja, doentias, patológicas. Essa palavra espécie não é barata, olha só. Há espécies mórbidas, assim como há espécies vegetais ou animais. Há uma ordem nas doenças, assim como há uma regularidade nas anomalias. Pinel justificava todas essas tentativas de classificação nosológica, levando o gênero à sua perfeição máxima em sua nosografia filosófica. E aí ele vai falar a respeito da qual Darenberg disse que era a obra de um naturalista mais do que de um clínico. Darenberg é um historiador da medicina que nasceu um pouquinho depois da morte de Pinel. Então, assim, vou localizar vocês. Essa associação do debruçar-se sobre a doença, da clínica, como um naturalista se debruça sobre um espécime vegetal ou animal, a gente abordou nos semestres passados. Eu espero, imagino. Mas aí eu me pergunto, o que há...
nessa concepção de natureza estanque, que passa por processos patológicos que retiram o indivíduo daquilo que é natural. Qual a implicação disso, desse entendimento? Afinal, como já vemos acompanhando pelos autores da biologia e pela medicina, que nela se baseia, a doença é algo que gera, então, um impasse ao desenvolvimento natural do sujeito. Ora, já lembramos no início da noite e hoje, já lembramos no início da noite de hoje e reforçamos isso na semana passada. Se considerarmos que a vida é algo precário, dada a constante ameaça de perda de controle de nossas funções vitais, por que seria a doença algo estranho à nossa existência? Desse modo, a noção de doença costumeiramente aceita e que circula em nossos meios não valora como achamos que poderia valorar o inacabado, não dá valor ao precário, o esforço que há para o sujeito se manter vivo. Ou que a noção de doença costumeiramente aceita não valora que para estar vivo, para preservar a vida, trata-se de um conjunto de ações que traçamos ao longo de nossa existência de modo não tão espontâneo como gostaríamos. Se os valores que o indivíduo atribui ao seu estado em busca constante de equilíbrio, são os valores que o indivíduo atribui ao seu estado em busca de constante equilíbrio, que atestam o risco iminente de desequilíbrio e de irrupção do patológico. A gente discutiu semana passada sobre como o indivíduo dá valor para isso. Você me deu um tiro no final do seminário, mas a gente vai resolver isso. Não hoje. A gente vai resolver. Por conta disso que temos considerado com certo carinho essa noção de precariedade da vida. Pois isso parece contribuir para reduzir as perspectivas patologizantes da existência, que vão desde elementos mais orgânicos, tipo redução da capacidade respiratória, dos movimentos, porque a gente sempre percebe que tem um discurso que tem que ter sempre um corpo jovem. Vocês percebem esse discurso? Meus avós ou pessoas mais velhas já ouvi mais uma vez de falar que os médicos que os consultam falam: ah, você está um piazão. Ele não está um piazão, está um velho. Mas há um medo de ver ali uma coisa, um corpo precário. Então a noção de precariedade da vida não permite que você se depare com a precariedade da vida. A noção de precariedade da vida não é utilizada pelos modelos psiquiátricos e médicos, né? Porque afinal precisa estar sempre jovem. E também a gente tem essa noção de precariedade que não aparece em elementos mais comportamentais. Por exemplo, ter concentração, controlar os impulsos, raciocinar com celeridade. Parece que isso não é um esforço. Parece que isso é natural. E é um esforço estar aqui, nesse calor, nesse ar-condicionado, está prestando atenção. E se você não faz esse esforço, você corre o risco de ser patologizado. Porque você não está, enfim, operando como deveria. Como se nosso espírito, espírito, enfim, eu falo espírito, mas é mente que eu quero dizer. Porque é um dos negócios da filosofia. Como nosso espírito não pudesse estabelecer diferentes normas conforme as demandas que cada um tem, dada a precariedade que nós nos encontramos com relação ao meio. Canguilhem, num artigo chamado Vida, que a gente falou hoje, que ele escreveu para uma enciclopédia, o poder das normas se afirma no momento onde a vida fracassa e eventualmente tropeça. Nesses lugares onde ela não pode franquear e não consegue, enfim, superar indefinidamente nesses pontos. E aí essa parte que está traduzida, que é o valor da vida, a vida como valor, não se enraizaria no conhecimento de sua precariedade essencial. Então, você vai valorizar a tua existência, vai considerá-la, então, positiva ou negativa, e não normal ou patológica, a partir dessa percepção de que ela é precária. E aí Canguilhem tem uns trabalhos mais extensos sobre a morte, como isso entra por aí. Canguilhem, então, irá desenvolver o conceito de normatividade, que torna possível visualizar nos movimentos do ser vivo, na organização que faz de sua existência, nos seus arranjos, nos seus pulos, nas suas ações e em seu poder de decisão diante do imprevisível.
conceito de normatividade é o que você tinha falado. Eu sei que eu estou escrevendo, não sei o que foi esse impulso. Não tem nada para fazer aqui. O ser vivo vive na medida em que é capaz de ser portador de uma experiência consciente, na qual pode estabelecer valores próprios para o que sente em seu corpo, emancipando-se da objetificação da biologia positivista, que é ignorante a tais valores da vida, valores que o indivíduo pode atribuir a si mesmo, mas que tem, apesar de ignorante, um saber atribuído sobre o que deve ou o que não deve ser bom para o indivíduo. Nesse sentido, não podemos pensar as normas como dados objetivos, mas os dados que a existência faz a gente ver, esses dados, porque afinal a gente pode perceber uma norma, né? Que a gente chama de normalidade, eles são nada mais efeitos de uma normatividade dinâmica, ou seja, em constante movimento. Um exemplo disso, você pode pensar nas constantes de colesterol recomendadas, que variam em cada cultura ou da forma como você utiliza o seu corpo na organização da vida. A constante encontrada numa comunidade de determinados níveis de, sei lá, triglicerídeos varia e tal. E então, você não pode universalizar as constantes do corpo. Desse modo, não é a vida que é submissa às normas que vêm do exterior, mas são as normas que, de maneira completamente imanente, são produzidas pelo próprio movimento da vida. Tem um autor chamado Pierre Macherey, que ele vai comentar, tá aí com vocês, que a tese essencial desse livro aqui, O Normal é Patológico, é de que existe uma normatividade essencial do ser vivo, que é criador de normas que são a expressão de sua polaridade constitutiva. Estar ok, não estar ok. Positivar e negativar a experiência. Essas normas dão conta do fato de que o vivo, o vivente, não é reduzível, não é redutível a um dado material, mas que o vivente é algo possível, é um possível, no sentido de uma potência, ou seja, de uma realidade que se dá em conjunto como inacabada, porque ela é confrontada por intermitência aos riscos da doença e à morte permanentemente. A vida é um conjunto de funções que resistem à morte. As implicações políticas disso são imensas, quando falamos em terapêutica. Para Canguilhem, número 7. A saúde perfeita não passa de um conceito normativo, de um tipo ideal. Raciocinando com todo rigor, uma norma não existe, não porta a realidade empírica, apenas desempenha seu papel, que é o de desvalorizar a existência para permitir a correção desta mesma existência. E o que é desvalorizar a existência? É desvalorizar a espontaneidade da vida, é desvalorizar a capacidade de atribuição de valores que o indivíduo tem de seus próprios movimentos. Isso implica noções políticas importantes. Quando a norma passa a definir, então, não só o que é patológico físico ou patológico mental, mas os valores morais, estéticos e políticos. A gente tem um termo conhecido nos estudos de gênero chamado heteronormatividade, que parece melhor retratar, parece legal como uma expressão para mostrar o que é o risco de uma crença demasiada nas normas ou de uma espécie de polícia das normas. Heteronormatividade é interessante porque, se você pega normatividade, o que é normatividade? É a ação de produzir normas. Né? Heteronormatividade é a ação de produzir discursos atribuídos a uma sexualidade heterossexual. O patológico, aliás, o patológico não deveria ser utilizado como expressão
do que é anormal. Para Canguilhem, o patológico em si não existe, especialmente porque ele diz mais respeito a uma experiência subjetiva do que a um fato empiricamente observável. Alguém pode ler o número 8? Não há patologia objetiva. Pode-se descrever objetivamente estruturas ou comportamentos, mas não se podem chamá-los de patológicos com base em nenhum critério objetivo. Objetivamente, só se podem definir variedades ou diferenças sem valor vital, positivo ou negativo. Legal? Deu pra... Eu queria muito que tivesse gente da medicina aqui. Tem alguém da medicina? Eu estou convidando médico, estudante de medicina para vir, eles não vêm. E é curioso, a gente falava, né, no curso de psicologia, tem um texto do Canguilhem chamado O que é Psicologia, que ele destrói a psicologia. E a gente vê... Não, ele não destrói. Ele é muito educado para falar isso dele. Mas ele mostra coisas muito complicadas na psicologia e a gente não estuda, nem sabe desse trabalho. Assim, você tem que fazer um esforço. Você tem que fazer, assim, tem que viver para resistir a um conjunto de coisas que fazem você fazer uma psicologia completamente objetificante do sujeito. A gente não estuda. E aí, enfim, seria legal que o Canguilhem tivesse um módulo obrigatório na Faculdade de Medicina de Canguilhem. Porque eu queria mesmo ouvir disso de um médico, como isso ressoa, essa afirmação. Tem uma outra construção de um saber sobre a vida, que também é bacana, que é a 9. Se alguém puder ler, se quiser continuar lendo. São os insucessos da vida que chamam e sempre chamarão a atenção para a vida. Todo conhecimento tem origem na reflexão sobre um insucesso da vida. É a própria vida, pela diferença que estabelece entre seus comportamentos propulsivos e seus comportamentos repulsivos, que introduz na consciência humana as categorias de saúde e de doença. Essas categorias são biologicamente técnicas e subjetivas, e não biologicamente científicas e objetivas. Eu coloquei esse trecho aqui, ele é mais longo, essa é a continuidade dele, porque tem uma parte interessante. Quando você vai estudando um autor e vai lendo o que ele lê, você vai sabendo com quem ele está conversando. E ele, quando ele vai falar que a vida se estabelece entre seus comportamentos propulsivos e repulsivos, ele está fazendo uma analogia direta a essa citação que vocês estão vendo na parte anterior, que está lá em francês, que eu não quis ler e tal. Que depois, se der tempo, a gente pode olhar com calma. Que o Bichat vai fazer esse tipo de construção. Tipo, tem um organismo e que ele reage a ambientes externos e a vida é tipo esse diálogo de pressão do externo e da forma como se pode se arranjar com essas pressões. Estou terminando, tá, gente? Essas duas citações dizem respeito ao que falamos na semana passada da doença ser sempre uma experiência subjetiva, do fato de o paciente poder atribuir um valor positivo ou negativo à constante busca de equilíbrio em sua relação com o meio. O meio pode ser considerado, então, quando fomenta processos de desequilíbrio nos sujeitos nele inseridos. Embora isso não aconteça com frequência, a consideração do meio nos processos de equilíbrio que um sujeito tem que ter na vida. Vejam isso aqui, que lindo. Está arriscado na frente? Não está, mas dá para ler. Fique atento aos sintomas da ansiedade. Isso aqui eu peguei hoje. É engraçado que eu estou terminando de preparar o seminário, vem um negócio. Semana passada também foi aquela reportagem do G1, né? E aí, enfim, vi isso compartilhado por colega psicólogo e fiquei pensando onde está a relação com o externo, onde está a problematização do meio aqui. Eu posso encontrar o meio, mas eu vou ter que fazer muito esforço. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Quem não está com essa sensação em 2019? Preocupação exagerada em relação à realidade. O que é exagerado? O que é realidade? Bom, não há nenhuma problematização, né?
do que é o meio. Aí você fala, você está vindo aqui com meme, para fundamentar aqui os seus trabalhos, né? E o mais interessante é ficar atento, né? Fique atento, responsabilize-se, né? Sei lá. Não? Fique atento e é um dos critérios de sensação de que algo ruim vai acontecer. Entendeu? É bem contextual. Tipo assim, Exatamente. Pra se você está achando que foi golpe, ou que vai ser um golpe, que vai acontecer, tipo, você, tipo, é ruim tá com esse pensamento, entendeu? É que o fundo de ansiedade me deixa mais ansiosa, na verdade. Entende? Fique atento, provoca a sensação de que algo Claro. ruim vai acontecer. Bom, não há espaço aqui para o meio. Simplesmente convoque-se o sujeito à adaptação. Ah, não coloquei no texto, que eu falei que eu estava tirando, poderia estar usando meme, né? Aí eu fui lá no DSM, no conceito de ansiedade, tá aí com vocês. Aí pensei, não, eu vou achar coisas, se eu quiser eu vou encontrar só isso daqui, mas eu vou procurar a parte do DSM onde o meio pode ser considerado. E aí tem, tá lá com vocês, é número 21, que ele vai falar questões diagnósticas relativas ao gênero, porque para mim, gênero e para os estudos de gênero trata-se de uma característica cultural, então o gênero se expressa de diferentes formas, diferentes culturas, etc. Ele não está necessariamente vinculado ao aparelho biológico que você vem ao mundo, com o qual você vem ao mundo. E aí ele vai falar sobre o gênero. Alguém leia, por favor, porque eu não consigo. As meninas manifestam maior relutância ou comportamento de esquiva com relação à escola do que os meninos. A expressão indireta do medo de separação pode ser mais comum no sexo masculino do que no feminino. Por exemplo, por meio de atividade independente, Limitada. Aí é relutância, eu ditei aqui. Limitada é relutância em sair de casa sozinho ou sofrimento quando o cônjuge ou filho faz coisas de forma independente ou quando o contato com um deles não é possível. Você está com, então, tem que considerar isso porque varia com relação ao gênero, etc. E não tem nenhuma discussão sobre por que uma menina, então, sofreria mais. Se isso é um dado normativo, que as meninas... Então, por que a menina tem mais angústia desse processo? Né? Mais relutância de ir para a escola com os meninos? Não existe o gênero, não existe o lugar. Bom, já a palavra menina já é um problema, porque isso é gênero e isso é cultural, enfim. Bom. Desde esse slide que eu mostrei, acho justo agora ler o que Canguilhem havia entender por normatividade vital, para que assim possamos melhor nos apropriar das implicações dessa lógica de entendimento da doença. É a número 10. É por referência à polaridade dinâmica da vida que se podem chamar de normais determinados tipos ou funções. Se existem normas biológicas, é porque a vida, sendo não apenas submissão ao meio, mas também instituição de seu próprio meio, estabelece, por isso mesmo, valores, não apenas no meio, mas também no próprio organismo. É o que chamamos de normatividade biológica, o estabelecimento de valores e de novas normas conforme as variações do meio ou as constâncias do meio vão aparecendo. A normatividade é a instituição pelo próprio indivíduo de novas normas, portanto, aquelas que escapem e que não necessariamente estejam vinculadas a essa curva do normal. A saúde é a capacidade de conviver com constrições diferentes colocadas pelo meio, externo ou interno, e não necessariamente a ausência de doença, como se tinha falado. Aí a número 11. Não é a ausência de doença que constitui o anormal. Não existe absolutamente vida sem normas de vida, e o estado mórbido é sempre uma certa maneira de viver. O homem em ação, na medida em que é normativo em relação às flutuações do meio. Olha que legal esse conceito de saúde. O estado patológico expressa a redução das normas de vida toleradas pelo indivíduo, pelo ser vivo. A precariedade do normal estabelecido pela doença. De qualquer modo, nenhuma cura é uma volta à inocência biológica. O que ele está dizendo aqui? Que nenhuma cura, então, é um estabelecimento da tua natureza, da natureza natural, da sua natureza biológica. Curar é criar para si novas normas de vida, às vezes superiores às antigas. Há uma irreversibilidade da normatividade biológica. É importante, então, ressaltar que o normal não é uma realidade empírica observável, não se trata de algo palpável, mas sim de uma circunscrição, de uma leitura, de uma ideia que se tem sobre determinados fenômenos.
Assim, determinar a ideia de saúde dentro da norma estaria no fato de corrigir determinado sujeito ao estado normal. E o político, então, novamente emerge nessas duas concepções de saúde. E aí eu coloquei para vocês uma fala do um texto do Vladimir Safatli, de um artigo. Será que está aí? Tá, número 20. Chamado O que é normatividade vital. Olha só, vocês vieram no seminário. Era só ter lido. Quando ele vai falar onde que tem uma implicação política dessa ideia de correção e restituição à inocência biológica ou à natureza. Mas correção e modificação em nome do quê? Exprimir o estado normal como uma produção para a qual convergem conceitos estéticos, harmonia, equilíbrio, morais, contenção, regulação, mesmo políticos, ordem, hierarquia, comunicação, ou seja, mostrar como a saúde é uma determinação valorativa para a qual convergem operações amplas de valoração convergentes com os campos sociais. Eis uma tarefa aberta por Canguilhem que ainda espera para ser realizada a contento. Que é pensar, então, essa ideia de normalidade na saúde, como ela se permeia e entra em outras esferas da vida. Quem estiver interessado em pesquisa de mestrado, doutorado, é um trabalho, hein? Não tem nada, assim, no Brasil, publicado, especialmente. Nos parece importante essa espécie de convocação, lembrada por Safatli, especialmente quando vemos, estou terminando, tá? Quando vemos irrupções normativas, não só quanto ao estabelecimento ou restabelecimento da saúde, mas injunções normativas quanto ao que pode ou não pode ser transmitido para crianças em histórias em quadrinhos. A que roupas essas crianças devem usar. Quando demonstrar afeto em público torna-se um problema. 22% dos paulistanos acham que pessoas do mesmo sexo não devem demonstrar... podem demonstrar afetos em público. 22% dos paulistanos acham que podem, pessoas do mesmo sexo. Quando injunções normativas são decorrentes não de debates democráticos, mas a partir de uma média, de uma norma, de uma maioria que acredita que algo deve operar de tal ou qual forma, ignorando a singularidade e a diferença, temos então uma permeabilidade política, disso que a gente está falando de saúde, normal e patológico. Mas saindo desse campo político, indo para escola, que é outro campo político, a gente pode se perguntar, como as crianças se insurgem contra... Insurgência. Como as crianças se insurgem contra a norma do tempo, do espaço, das atividades, do conteúdo, da lógica dos adultos de pensar a vida. Para Canguilhem, viver é organizar o meio, citando Canguilhem. Assim, quando olhamos sujeitos sendo aculturados ou assujeitados pelas instituições, encontramos alguns que rapidamente se normatizam e outros que se insurgem, propondo novas formas de ocupação daqueles espaços. A falha da pedagogia, da psicoterapia, a falha da instituição de ensino regular ou especial é revelada pelos corpos que escapam da normalidade para exprimir sua normatividade. A dificuldade de lidar com a normatividade revela que tem alguma coisa errada. Se a gente tiver esse conceito de saúde, uma instituição não consegue lidar com a normatividade. Mesmo em estados radicais, em que entendemos que aqueles sujeitos estabelecem pouco contato com o meio cultural, há uma normatividade. A gente não pode ignorar que podemos encontrar ali uma tentativa que aquele sujeito faz para permanecer naquele lugar. A leitura da normatividade como insurgência, no entanto, é nossa, minha, vocês, quem está pensando nisso. E não do sujeito, ele não está querendo ser insurgente. É nossa, no entanto, quando tentamos sair de nossos lugares de saberes, de reguladores de ordem social, como psicólogos, médicos, fonos, advogados, arquitetos, reguladores da ordem social, quando a gente sai desse lugar para nos debruçarmos, escutarmos humildemente por que aquele sujeito resiste ao capacitismo de nossa cultura, resiste à educação formal, resiste ao controle esfincteriano. Poderíamos, quem sabe, pensarmos essas insurgências como diálogos com as restrições do meio externo, diálogos das restrições do meio interno com as restrições do meio externo. Pensando, não ignoramos que existam condições mais radicalmente distintas em casos graves. Não ignoramos que má formações genéticas e
configurações anatômicas distintas existam e comprometam algum tipo de operação desses sujeitos. Mas não nos parece justo a chamarmos essas alterações genéticas ou anatômicas de patológicas, já que são condições de existência impostas por uma aleatoriedade, por uma mutação, por uma variação e que estarão com aquele sujeito até o resto de sua existência. Que continuará talvez normativo e que continuará, enfim, vivendo dessa forma, como os outros sujeitos que não estão sendo acometidos por essas patologias mais radicais. Por isso nos parece prudente perguntarmos, quando vemos a noção de normatividade ao lado da ideia de precariedade da vida, não se determinados comportamentos são patológicos ou não, mas sim perguntarmos-nos, esses comportamentos são patológicos em relação a quem?